Imagina sua mãe te avisar que vai buscar o dinheiro da rescisão com a patroa e desaparecer. Depois de 3 dias, você entra em contato com a patroa e essa patroa te conta uma história que não tem cabimento algum. 17 dias depois, você tem que ir reconhecer o corpo da sua mãe, que estava praticamente pendurado em decomposição no meio de um penhasco. Essa é a história da Berenice. E por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar para vocês aqui. Em 4 meses, daí ela falou de fazer um acordo de 5 meses, mas ela tinha trabalhado, Quatro tinha só. 4, é. Te deu trabalho, então? Eu também não sei se era verdade também, esse serviço dela das toninhas. É isso que eu tô pensando então, também. Porque aqui pra ele falou das toninhas, pra mim ela falou das toninhas. E ela falou, mas ela não falou o que era que ela ia fazer lá. Eu começo então o vídeo com esse áudio da patroa conversando com o filho, porque é de uma cara de pau e de uma mal carachice. E olha que eu não gosto de falar desse tipo de coisa, de julgar dessa forma. Mas agora com tudo que apareceu, não tem como não julgar. Ela ainda responder isso que ela fala pro filho. E o filho sentindo, né? Porque até esse momento que ele fala com ela, ele não sabia de nada. E ele acerta, né? Ele vira e fala, ela deu trabalho pra você, então. E essa mulher responde, não, não deu trabalho nenhum. E pelo que a gente vai contar aqui, vocês vão ver que sim, que a Berenice deu muito trabalho pra Eliane. Trabalho entre aspas, né? Um trabalho cruel por tudo que essa patroa percorreu para fazer o que fez com o corpo da Berenice e para continuar negando e criando cada vez mais argumentos que não têm sentido algum. O corpo da Berenice foi encontrado e sobre tudo que se tem de detalhes do corpo e de como se chegou nessa situação, a gente vai abrir aqui agora para vocês. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo, porque a maioria dos youtubers estão gravando vídeo sobre isso, porque o objetivo é que essa história seja muito bem investigada e que todos os culpados tenham aquilo que merecem. E por ser uma situação que aconteceu em um lugar onde quem praticou o ato tem uma influência e um poder gigante, se a gente se calar, a investigação fica confortável e devagar. Vocês vão entender conforme eu vou explicando aqui tudo pra vocês. Resumindo, quem ainda não sabe a história da Berenice, tem o primeiro vídeo aqui no canal, mas de forma bem objetiva, a Berenice é uma cozinheira que trabalhou alguns meses para Eliane. No outro vídeo eu falei Elaine, peço aqui desculpas, né? Mas eu sempre erro o nome das pessoas. Então ela trabalhou para Eliane e aí foi demitida e foi para buscar lá a sua rescisão, que a Eliane não estava querendo pagar, não fez contato com o advogado da Berenice e chegando lá a gente não sabia o que aconteceu, a ponto da Berenice sumir e dar então argumentos e explicação de ter deixado ela em um certo ponto da estrada que ela pediu que não aconteceu, né? Nada que ela falou para a polícia bate, nada que ela falou para os filhos da Berenice bate. E agora a gente chega aqui no que está aparecendo na mídia até o encontro de como foi e o que se foi encontrado do corpo da Berenice, o que se foi feito até esse momento. A gente já vai falar então de quando a Berenice está frente a frente com a patroa. Isso parece que aconteceu na frente do restaurante, lugar onde tinha a casinha que a Berenice também alugava para morar, e ali já se tem testemunhas que descrevem de uma outra forma tudo que aconteceu. A gente tinha a informação de que a Berenice não queria entrar dentro do restaurante para conversar melhor como a patroa estava pedindo, então a gente já sabe que ela tinha um medo ali, que ela tinha um receio, e testemunhas falaram que se teve então mais que uma conversa calorosa ali já na frente, já se teve uma briga. Temos outras testemunhas que já confirmam que quando a Berenice entrou para conversar, a gente já não sabe até onde aí ela foi forçada ou não a entrar no restaurante, ela levou uma surra da patroa. Antes isso era só num boca a boca e a gente não sabia o grau desse espancamento. Agora a gente já sabe que foi algo bem grave, porque se tem testemunhas dizendo aquilo que foi escutado dos gritos da Berenice. Antes de eu colocar isso aqui, é importante deixar claro que vizinho escutou, funcionário escutou, quem passou na rua escutou.
E por que nada foi feito? Teve uma pessoa que até diz que chegou a ver o estado que a Berenice ficou, que já viu o quanto que ela estava machucada e que não tinha muito o que fazer. E por que não ajudou? Porque Eliane tem uma influência fora do normal nessa região. Além de ter um marido, um ex-marido, com um apelido de um matador. Funcionários ficaram com medo de reagir, vizinhos ficaram com medo de ajudar e quem passou por lá também, porque a fama da Eliane é por toda a região de Ubatuba, de uma mulher que confronta outras pessoas e que já apareceram funcionários falando que foram embora sem receber o resto dos seus salários com medo das ameaças que ela fazia de eles perderem a vida por causa desse salário. Então, as funcionárias que estavam lá presenciaram, escutaram e se calaram, assim como todo mundo que mora em volta desse restaurante. Eu preciso deixar claro aqui que isso foi falado, em depoimento por testemunhas. Tudo isso vai ser investigado e confirmado, Então a gente ainda não tem um martelo final do que isso foi dito, que aconteceu. E aí, de acordo com as provas que eu colocar aqui, vocês podem chegar a refletir e ter as próprias conclusões, lembrando que nós não somos juízes e nem a polícia, então isso não quer dizer que foi um julgamento, que foi batido 100% do que aconteceu ou não. Um vizinho disse que escutou ali duas vozes. Uma voz falava, pelo amor de Deus, me ajude, pelo amor de Deus, me socorre. Falava não, gritava em desespero. E uma voz de uma outra moça dizia então que você tinha me roubado, como se a pessoa tinha lhe roubado alguma coisa do estabelecimento. E falava, olha que você me roubou, você me furtou dentro da minha própria casa. Várias denúncias falam isso como se fosse assim o início da discussão. Não se tem prova nenhuma de que a Berenice tenha furtado alguma coisa e fica aqui o questionamento. Isso já não foi uma armação? Já não foi uma criação, na cabeça deles para envolver a Berenice nisso tudo? Possivelmente sim. Muitas pessoas falaram que não tinha nada a ver, o áudio do namorado para Berenice, onde ele disse que ela deve aceitar o dinheiro e tal, e poderia ter sido uma emboscada, mas novamente, com todas as provas que estão aparecendo, pode-se fazer sentido sim, Por que esse dinheiro não foi feito um Pix, já que aceita os 900? Por que não foi feito um Pix? Me passa uma imagem de que, apesar da Eliane não ter respondido o advogado, a Berenice tinha ali uma força e um positivismo para ir até a Eliane conversar com ela. Então, alguma coisa atraiu a Berenice de ir até lá. Tem uma outra depoente que mora colado ali com onde aconteceu a situação, que disse que escutou os pedidos de ajuda, os gritos, toda a situação e saiu para tentar ajudar. E disse que quando chegou e viu a situação da Berenice não tinha mais o que ser feito, que ela estava muito ferida. E ela diz então que a Eliane liga para uma pessoa e pede ajuda para levar a Berenice para o hospital. Acredito eu que ela tenha feito isso para quem estivesse em volta, se em algum momento viesse a depor, deixasse claro de que não tinha acontecido nada porque a Berenice foi levada para o hospital, não é mesmo? Ou seja, dependente do que aconteceu ali, ela prestou socorro. Se tem informações de que ela ligou aí para o sobrinho e que o sobrinho a gente não tem confirmado se é o sobrinho, mas a gente sabe que tem uma pessoa com ela aí que fez essa situação, que ele realmente acreditava que levaria a Berenice para o hospital. Tenho isso no meu primeiro vídeo. Só que no meio do caminho, ela mostrou que não, e aí ele já virou cúmplice da situação, Olha o que o poder, o que a influência pode fazer com que a pessoa haja do jeito que ela queira, sem pensar nos resultados, porque os resultados, eles são sempre resolvidos ou acobertados a favor dela mesma. O que acontece então é que a Berenice aí desaparece e os filhos começam a investigar a situação. Eles avisam a polícia de Ubatuba e se sente uma demora em fazer as coisas. Muitas das coisas, principalmente as primeiras imagens do carro, da caminhonete da dona Eliane, que foi por um caminho, que falou para os filhos que tinha ido para o outro, é buscado pelo próprio filho da Berenice, que começa então a divulgar essas notícias na mídia. Porque minha mãe sumiu. Ela não chegou ainda. Não, assim, ó, ela saiu daqui falando que ia pra Toninhas. Ela tinha um trabalho lá.
Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Vocês discutiram? Aconteceu alguma coisa assim mais séria? Abre o jogo que eu queria entender na realidade o que aconteceu de fato, porque estão preocupados. Eu acionei a polícia. Eu nem sabia que ela tinha filho, ela só falava de uma filha que ela tinha. Da Ana Clara, né? Ela chegou aqui, ó, com bastante de... Ela chegou aqui, morando por favor na casa de uma moça. E aí veio aqui pedir serviço, tal, tava precisando. Daí eu tinha uma idiota que dizia um nosso tava lá. Ela levou todas as coisas? Levou, vem cá ver, vem cá olhar. Muito estranho. Porque ela tem o número da minha irmã salvo na cabeça. E se ela tivesse perdido o celular ou roubado ela, acontecesse alguma coisa, ela pediria pra alguém pra mandar mensagem, pra poder avisar. E até agora a gente não tem sinal dela, desde terça-feira. E graças a Deus, todo mundo começou a contar a história. Existe aí uma pressão, então, para se mostrar o que aconteceu de verdade. Porque eu acredito que se isso não tivesse acontecido, esse caso teria sido abafado. Existe ainda uma outra testemunha que diz que escutou nos gritos a frase: socorro, ela vai me matar. A gente vai então agora para uma reconstrução do que pode se ter acontecido pelas provas que chegaram. Como que a polícia chegou em tudo isso? Primeiro, as investigações elas começam então na delegacia de Ubatuba, que inicia com uma demora para que se resolva e se busquem provas. Esse caso, ele já tem mais de 17 dias que está acontecendo. Quando se descobre, então, que a patroa mudou, mentiu sobre a rota dela, graças às câmeras... Desculpa, gente, eu fico ironicamente, eu dou risada ironicamente porque é muito surreal pra minha cabeça. Então, através das câmeras que o filho investiga, a polícia vai atrás saber o que tá acontecendo, porque a patroa tá mentindo, ela fala que deixou a Berenice no lugar e foi com essa caminhonete pra outra. Se prende, então, a patroa pra ver o que tá acontecendo. No dia que eles vão prender essa mulher, ela está no banheiro, ela deixa o carregador do celular carregando sem o celular no quarto. Ela pega esse celular e joga da janela. Um policial vê que ela joga o celular da janela. E isso só é averiguado dias depois. Essa mulher não cede às câmeras da região dali onde aconteceu para ver o que aconteceu. E isso só é investigado e pedido depois. É necessário roupas da Berenice para que os cachorros sintam o cheiro e farejem e busquem a Berenice por algum lugar. E isso demora muito para que se aconteça, para que se peguem essas roupas, para que se peçam essas roupas para a família. Existe um retardo ali no início de investigação desse caso. Então, graças a Deus que sai de Ubatuba, e graças à divulgação de todo mundo, e vai para a seccional de São Sebastião. E aí junta Rio de Janeiro e junta São Paulo, agora sim, para realmente ver o que está acontecendo. Através dessas buscas, então, monitoramento aí de policiais, e aí é civil, militar, entra tudo, tá? Através da busca tecnológica de ver o monitoramento de imagens de radares, se entende que a caminhonete da Eliane, com ela dentro, vai se construindo o caminho que a Eliane faz até chegar para Paraty, né? A gente sabe que ela vai e só volta à noite com essa caminhonete. E se entende que pelas fotos dos radares que ela passou, ela para numa região e fica 2 horas ali na caminhonete. A Eliane percorre aí cerca de 160 quilômetros entre Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e essa região aí, Serra d'Água. E Serra d'Água fica ali no município de Nídice, no distrito de Rio Claro, perto de Angra dos Reis e do Rio de Janeiro. Quando a polícia entende que ela ficou parada ali por tanto tempo, fica claro, através dos exames que foram feitos na caminhonete com luminol, se confirmou a presença de líquido vermelho, principalmente no banco de trás, banco passageiro, e também se tem ali as marcas de 2 disparos. E Berenice esteve ali, primeiro pela carona, e a gente imagina em que estado, praticamente acredito que desacordada, e pela
descrição das testemunhas sem força alguma para nada, com a confirmação, apesar da demora, dos cachorros que farejaram ali as roupas da Berenice para tentar encontrar ela durante todo o percurso, e entram na caminhonete e confirmam o cheiro da Berenice, das roupas da Berenice, o mesmo cheiro, ali dentro. Pelas buscas que a Eliane tinha feito no celular, que ela jogou pela janela, que o policial viu e que se demorou para se ter uma investigação, aonde ela busca como trocar carpetes do carro, como reparar disparos do carro, né, deixando claro que ela tá querendo ali acobertar, como se jogar o celular pela janela já não fosse claro que ela quisesse esconder alguma coisa. Através disso fica muito claro então para a polícia de que ela fez alguma coisa com a Berenice ali naquele ponto que ela ficou parada por 2 horas. Por isso você começa a busca pelo corpo da Berenice através de drones. É uma área de mata fechada e é um penhasco muito profundo. Então primeiro se tenta com drones, depois bombeiros e policiais estão ali para descer mesmo e tentar ver o que está acontecendo. Pela confirmação do drone, se entende que se tem um corpo ali, então a polícia começa um trabalho árduo descendo para confirmar se tem um corpo e para a retirada desse corpo. Aí a gente está falando de policiais, militares e civis que se movimentam para. É muito bonito ver essa ajuda e essa doação da polícia nesse momento da investigação. Se encontra um corpo ali que no início não se confirma, não tem como confirmar se é da Berenice, mas que depois é confirmado pelo filho que reconhece ali a tatuagem da mãe, e é importante dizer o estado desse corpo, né? Ele não chegou até o fim do penhasco, ele ficou ali entre galhos, envolvido na vegetação e praticamente pendurado. Também se diz que são restos, e a gente fala dessa forma porque ele já está em um estado bem avançado de decomposição. E eu digo, né, que esses galhos é a mão de Deus, porque imagina você procurar, né, numa mata fechada, numa região gigante, se ele tivesse ido mais para baixo, a dificuldade para encontrar com certeza teria sido muito maior. Então eu prefiro colocar que foi as mãos de Deus que segurou ali a Berenice entre galhos para que ela pudesse ser encontrada o mais rápido possível. Essa localização que ela tá, fica bem claro que se parou o carro ali e alguém, porque ela não conseguiria fazer isso sozinha, ajudou então ela a jogar o corpo da Berenice nesse lugar. Porque ficou 2 horas parada ali? O que se entende é que a Berenice já muito machucada, em algum momento do caminho, não se sabe se a Eliane ou se quem estava com ela, deu esses 2 disparos e depois não entendemos por que essas 2 horas paradas, talvez para ver se não tinha alguém passando, ou para entender se era ali mesmo, enfim, a gente não sabe por que se jogou lá, talvez com uma ideia de que foi roubada e aí aconteceu isso, por isso ela até ter falado que deu R$2.600 para Berenice em dinheiro vivo, né? Ela contou isso pro filho, né, para dar uma ideia de que ela estava com dinheiro, então alguém pode ter maltratado ela para pegar esse dinheiro. Com certeza foi de cabeça pensada que ela falou isso. E aí o que me bate é assim, eu não tem que tomar cuidado com as palavras aqui, né? Mesmo as pessoas sendo suspeitas ou culpadas, elas ainda têm o direito de correr atrás sobre difamação e de outras coisas, mas eu fico chocada com a falta de inteligência dessa patroa. E talvez na minha cabeça seja falta de inteligência, né? Na verdade, num primeiro momento eu penso que é falta de inteligência. Como que uma pessoa joga o celular dessa forma na frente do policial, fala uma história que não tem nada a ver pro filho, não pensa que tem câmeras no caminho e no final de tudo que se faz ainda joga a funcionária ali como se ninguém fosse encontrar. Eu tava esperando uma coisa pior, do tipo, misturou no cimento e fez uma parede, sabe, essas coisas assim, onde eles realmente pensam para que ninguém nunca mais encontre o corpo, que já que ela está negando até esse exato momento, então, na minha cabeça, ela teria tido a inteligência de ocultar de uma forma que ninguém fosse conseguir achar, a menos que ela abrisse a boca. Mas não, pelo contrário, tudo é feito de forma muito assim, numa ideia que, no segundo pensamento meu, não foi falta de inteligência, foi só uma questão de, se alguém encontrar aqui na minha regiãozinha, onde eu conheço pessoas influentes, onde eu comando, onde eu tenho poder, eu ameaço, o meu ex-marido acaba com todo mundo, eu não preciso me preocupar, porque
a culpa disso não vai ficar na minha mão. E caso fique, eu tenha pessoas para ocultar, para defender, para silenciar, para não investigar 100%, é essa ideia que me passa. Mas segundo pensamento, né? Porque a gente sempre, no início, acaba pensando pelas nossas reflexões e experiências. E aí, num segundo momento, eu pensei na maldade e no poder que essa pessoa pensa que tem e que ela com certeza alimentou dias e dias após práticas, ameaças e confrontos, qual ela passou como se fosse inocente, como se estivesse no direito e não estivesse fazendo nada errado. Você deixa vizinhos escutar, você deixa a funcionária gritar e falar sobre tudo o que está acontecendo com ela. Você deixa vizinhos verem o que está acontecendo. Funcionários, você percorre um caminho e joga no meio do mar. Você ou quem você tenha mandado ou tenha feito isso. E acha que vai ficar por isso mesmo. Não bastando, ainda fala friamente. Eu imagino como que deve ter mexido nela o momento que o filho fala, ela deu trabalho pra você, né? E ela fala de uma forma fria, não deu trabalho nenhum. Se saiu também videozinhos do TikTok de uma outra delegada de Ubatuba, que a Eliane está participando de uma confraternização e a brincadeira é uma brincadeira que também traz muito fundo da verdade, porque em um momento elas questionam várias coisas e cada questionamento é uma que faria mais. E aí no questionamento de quem seria a que iria presa é apontado para Eliane, né? Essa informação, ela veio à tona porque ela é a delegada de Ubatuba, não da delegacia principal de Ubatuba, né? Da delegacia de mulher. E a Eliane tá ali, existem fotos, né? Existem momentos onde se vê que elas têm uma cumplicidade muito grande, confirmando que a Eliane tinha uma influência e contato com pessoas de poder. A gente não tá aqui em nenhum momento dizendo que a delegada tem a ver com isso. Ela apagou as fotos e vídeos, né, que a Eliane estava, e óbvio, com o que está sendo dito pela Eliane, eu faria isso, eu arquivaria, né, porque eu não queria ter mais nenhum contato ou imagem com aquela pessoa. Em nenhum momento aqui a gente tá falando, a delegada tem a ver com a situação, não. É só para mostrar que realmente essa mulher tinha contato e tinha um envolvimento ali com pessoas de nome, de poder, que com certeza traz para ela a ideia de que ela poderia fazer qualquer coisa, né? Não seria normal pensar assim, mas fica muito claro que para ela, sim. Existe um outro post também da Eliane, aí agora da Eliane com o namorado dela, incrível. Por que não citam sobre esse bombeiro? Aonde que tá esse homem que também não tá sendo questionado? A gente espera aí que tem um depoimento dele, né? Porque ele aparece aí em todo momento nas situações. Existem aí fotos da Eliane que ela postou com ele e que a legenda é uma coisa bizarra. Ela escreveu assim: casal que atiram juntos, permanecem juntos. A reflexão fica aí para vocês nos comentários, né? Nisso a gente fica com a imagem de um corpo da Berenice que foi totalmente maltratado, machucado, agredido. E a gente não sabe o que foi feito nessas 2 horas de carro parado. Que depois ainda foi, depois de disparos, de 2 disparos, ainda foi arremessado em um penhasco. Coisa que ainda estavam questionando no início sobre ela ter dado uma carona e depois ter feito alguma coisa ruim. E que a gente já deveria ter pensado, se a Berenice não queria entrar no restaurante, na casa dela, para conversar, como que aceitaria entrar num carro, receber uma carona, depois ainda de uma discussão? É claro que ela só entraria à força ou desacordada, como foi. Existe também ainda uma outra linha de pensamento sobre a falta de inteligência de fazer isso dessa forma, deixando várias pontas soltas. E de uma segunda linha de, mesmo que alguém daqui descubra, nada vai me acontecer porque eu tenho influência para acobertar isso e para silenciar todo mundo. Existe ainda uma outra linha de pensamento de que isso pode ter sido feito com a Berenice dessa forma para que os outros à volta dela entendam como um exemplo de que, olha, se vocês me enfrentarem, eu faço isso com vocês. Então, como se fosse um aviso, cuidado com o que você confronta comigo, com o que você me cobra, com o que você me ameaça, porque aqui eu tenho o poder de fazer isso. Tipo um cala-boca nos funcionários, vizinhos e em todo mundo que ficou sabendo de um pedacinho dessa história e que silenciou por um bom tempo, mas que graças a Deus vieram aí através de denúncias, não sei de telefonemas, de depoimentos, como é que foi, mas que chegaram até a polícia para contar um pouquinho
de cada e fazer uma grande descoberta de tudo que aconteceu com Berenice. Eu ainda não escutei falar sobre resultados das imagens das câmeras que a polícia, só depois, através de uma ordem judicial, conseguiu pegar, porque eram as câmeras que ficavam ali na frente do restaurante, barra, casa que aconteceu tudo isso, da Eliane. Será que até agora eles não conseguiram descobrir a senha? Será que foi tudo apagado e eles não conseguiram recuperar? Eu tenho certeza que essa mulher não deixou as câmeras lá, as imagens, de uma forma tranquila para acesso de qualquer pessoa, né, já que ela jogou o celular e que ela tentou esconder as outras coisas, como as sacolas de roupa e documentação da Berenice, que continuaram lá na casa dela e que só foram vistas porque o filho, 3 dias depois, foi até lá conversar com ela e percebeu que tinha coisas da mãe na casa dela, mesmo ela dizendo que a Berenice tinha saído com 4, 5 sacolas e que tinha pedido para ser deixada na beira de uma estrada do nada. O que a gente tem até agora são restos, então, do corpo da... Ai, restos é difícil de falar, né, gente? Mas é necessário. Restos do corpo da Berenice em decomposição que estavam ali pendurados nessa parte do penhasco por galhos e que a polícia e os bombeiros, com muita raça e muita coragem e determinação, retiraram para que as investigações continuem e fechem de como tudo isso aconteceu. Apesar da situação, dá sim, tá, para se pesquisar e ver tudo que aconteceu com o estado que está o corpo, e é isso que a gente espera, que isso seja divulgado de forma clara e objetiva e que os culpados recebam aí o que eles merecem, de acordo com a justiça do Brasil. Eu gostaria até que recebessem bem mais. A reflexão que fica aqui é sobre essa troca, né, de funcionário e patrão. A gente não sabe se esse foi o único motivo de ter acontecido tudo isso, se já estava feita uma emboscada para ela chegar lá e isso aconteceu, ou se no calor do confronto a Eliane perdeu o controle e só depois percebeu o que estava acontecendo e resolveu continuar com a situação, seja por causa do dinheiro, seja por inveja, por ciúmes da Berenice com o namorado ou qualquer outra situação. E até para deixar uma correção ali para os outros, fica claro que a conversa entre patrão e funcionário não funciona para se ter ali os seus direitos. É necessário que se tenha um advogado, é necessário que seja feito de uma forma onde o funcionário não corra o risco que a Berenice correu. Existe uma mensagem aí de, não, o patrão e o funcionário se resolve, não precisa de regras, não precisa de leis. Imagina, né? Fica aí essa história como exemplo de que sim, o funcionário, ele precisa de proteção, ele precisa de apoio estrutural ali de leis que nós temos, né? E o patrão também, para que esse tipo de coisa não aconteça. E outra reflexão bem grande que eu gostaria de deixar aqui é como as pessoas se envolvem, se iludem e fantasiam dentro do poder que elas acham que tem ou que vão conquistando. A Eliane, de uma mulher de personalidade forte, grossa, mal educada, chegou em um grau que com certeza foi alimentado pelas suas conquistas, pelas suas trocas de conexões, pelo que ela fazia e nunca era julgado como algo errado, ou se fosse, ela conseguia esconder de forma muito fácil. Então, como as pessoas criam a fantasia de que podem fazer o que quiserem, seja muito cruel, bizarro ou não, quando se tem poder e influência. As pessoas esquecem que existe Deus, que existem pessoas boas, que existe a internet, que existe uma sequência de coisas que pode divulgar um lado cruel que uma pessoa acha que pode ter e exercer a troco de nada. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.